Olá, queridos, passando para a nossa segunda aula de paracletologia. Antes de falarmos sobre os dons do Espírito e os frutos do Espírito, eu gostaria de falar um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. Então, aqui vão alguns símbolos do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. O fogo aquece, ilumina, espalha-se e purifica. Da mesma forma que o Espírito Santo aquece os corações, ilumina o caminho com a direção da sua santa palavra e espalha-se entre os santos. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11 e Atos capítulo 2, versículo 3, Isaías 4 e 4. A chegada definitiva do Espírito Santo na igreja como um todo, considerado o último voo da pomba, trouxe o simbolismo do fogo ou línguas. A Bíblia diz que e foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles lá no dia de Pentecoste. O segundo símbolo do Espírito é o vento. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e indica sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificadora. O Espírito Santo é aquele que muda a história do homem. João 3,8 diz, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas tu não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito também tem o simbolismo de água. A água purifica o que está sujo, refresca, sacia a sede, torna frutífero o estéril e restaura a limpeza. O poder do Espírito Santo opera no reino espiritual, o que a água faz no reino material. Está lá em João capítulo 3, versículo de número 5. Diz assim, no versículo de número 11 diz, e disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Está lá em João capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará brotar dentro dele uma fonte que salta para a vida eterna. O Espírito Santo também tem como símbolo o selo do Espírito. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo e é um sinal seguro do que lhe pertence. Crente é propriedade de Deus, sabe-se disso pelo Espírito que nele habita. O selo do Espírito Santo está na vida do crente desde o momento em que ele aceitou a Jesus como seu único Salvador. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados ou marcados para o dia da redenção. O Espírito também tem o símbolo de azeite. Quando se trata no Antigo Testamento, o azeite era usado para muitas coisas. No azeite falava-se de utilidade, beleza, vida, transformação. O azeite tinha muitas funções. Ele era usado como alimento, como combustível para lâmpadas, tinha função lubrificante, usava-se como remédio para alívio da pele, da mesma forma que o Espírito Santo ilumina a mente e o coração, unge com poder e alivia a alma. Lucas 10:34, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem. Está sendo citado aqui a parábola do bom samaritano, a parábola do samaritano. Outro símbolo do Espírito importante é a pomba. Como símbolo de brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. É o emblema dos poderes vivificantes da natureza. Gênesis 1 e 2, e João capítulo 1, versículo 32. Em João 1:31 disse, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. João testificou dizendo, eu vi o Espírito de Deus descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ok? Agora falaremos um pouco sobre os dons espirituais e, por último, falaremos sobre os frutos do Espírito. Quais são os dons espirituais? Primeiro, é a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É aquela palavra que não depende do grau de escolaridade, mas é algo especial que o ser humano por si só não descobre, pois é a revelação de Deus na mente daqueles que pregam, ensinam e principalmente administram a igreja do Senhor aqui na terra. Próximo dom, palavra do conhecimento, também conhecido como dom de revelação. É a palavra que não depende da experiência de vida nem dos conhecimentos acumulados ao longo de anos, mas da sensibilidade à revelação do Espírito. Concerne as questões do mundo espiritual que atua diretamente no mundo material. É um fragmento do conhecimento divino dado ao crente de forma sobrenatural, aquilo que conhecemos como revelação. Também, terceiro dom,
discernimento de espírito. Discernimento de espírito é a sensibilidade à revelação do espírito, referente ao caráter do determinado espírito manifestado, capacitando o crente a julgar retamente. Uma coisa que é importante dizer sobre esse dom de discernimento de espírito, não é apenas um dom para discernir se o espírito é de Deus ou é do diabo. É para discernir também qual é o dom que as pessoas têm, o que o espírito atua na vida de cada pessoa. Isso falta em muitas lideranças, que ungem pessoas a cargos errados, porque ainda não tiveram a sensibilidade, não tiveram o conhecimento através do dom do Espírito Santo para saber qual é a manifestação do Espírito na vida daquela pessoa. Se é na área do socorro, se é na área da demonstração, se é na área da palavra, se é na área do cântico e assim sucessivamente. Próximo, o dom da fé. É a capacidade ou a faculdade de confiar em Deus integralmente. É diferente da fé salvadora e da fé como fruto do Espírito, os quais fazem parte da fé que todo cristão possui. O dom da fé é a exteriorização da certeza da solução das coisas impossíveis para o homem. Crê que o milagre há de acontecer. Próximo, dons de curar. Veja no plural, não dom de curar, dons de curar. No grego, essa expressão encontra-se no plural para denotar a multiforme manifestação do Espírito para as curas das enfermidades. Isso se deve à pluralidade das doenças existentes, Atos 8, 6-8, Marcos 16, 18, Marcos 10 e 1. Deve ser lembrado que todas as doenças são consequências do pecado original, bem como o envelhecimento e a morte. Porém, nem todas as doenças são consequências de pecados cometidos, isso é muito importante que se saiba. Por isso que na hora das orações, por exemplo, na nossa igreja, quando eu faço fila para orar pelas pessoas, eu quero saber qual é a enfermidade daquela pessoa, para que eu possa falar àquele espírito de enfermidade de maneira particular. Próximo dom, operação de maravilhas. Trata-se de um dom concedido para demonstrar o poder de Deus na realização de coisas extraordinárias e miraculosas. As maravilhas são milagres e o seu propósito é duplo, para que os homens conheçam o poder de Deus e para testemunhar que Cristo é o Salvador. A operação de milagres supera as leis da natureza e do conhecimento humano. Próximo, profecia. No original significa falar em nome de alguém ou falar de outrem. É o dom que se manifesta em línguas estranhas. Esse dom geralmente vem acompanhado do dom de interpretação, visando a edificação, consolação e exortação da igreja, e nunca destrutiva, ameaçadora e nem vingativa. O método desse dom está explicado melhor por Paulo na sua carta, a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, a partir do capítulo de número 14, ok? Próximo, variedade de línguas. Façamos distinção entre sinal e dom de línguas. O primeiro refere-se à experiência que evidencia o batismo com o Espírito Santo. O segundo possui um caráter congregacional. Ok? Então, o segundo, ele fala a todos para a edificação da igreja. É a capacidade dada por Deus de falar em línguas variadas espirituais. Último, interpretação de língua. Também de caráter congregacional. Este é o dom que só poderá se manifestar quando houver profecia em línguas estranhas. Observe que interpretação de línguas não é tradução de línguas, e sim interpretação como dom do Espírito. É a compreensão espiritual daquele que está falando em mistérios. Aí você compreende aquilo e traz aquilo para a igreja na sua própria língua, ok? Agora, por último, falaremos dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito foi ensinado por Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo de número 5. E nós vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo de número 22, que diz: Mas o fruto do Espírito não mais o fruto do Espírito são, os frutos são. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor. A partir de amor deriva-se todos esses que nós citaremos agora. Então, o amor de Deus é o fruto do Espírito. O grande fruto do Espírito operado na vida daqueles que aceitaram a fé em Cristo é o amor. E desse amor deriva algumas coisas. E a primeira coisa que deriva do amor é a palavra gozo. Em algumas traduções está como alegria. Mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Viver uma vida alegre. O que é alegria? Alegria é superior à felicidade, pessoal. A felicidade, para se ter a felicidade, é preciso de uma série de fatores que justifiquem aquela felicidade. Então você precisa estar bem de saúde, estar num bom casamento, com um bom emprego, com uma boa saúde, com bons planos de saúde, com um bom carro, uma série de fatores circunstanciais que levam você a esse estado de felicidade. A alegria dada pelo Senhor, ela independe das circunstâncias. É uma alegria que excede o entendimento de qualquer pessoa que veja aquilo.
Porque uma pessoa, não obstante as problemas, as dificuldades, as crises, talvez até as enfermidades, consegue viver a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, não é algo circunstancial, é um fruto do Espírito que brota daqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Próximo, a paz. Viver uma vida de paz. E qual é o melhor tempo de produzir o fruto da paz? O salmista diz que dá o seu fruto na estação própria. Qual é a estação própria para dar o fruto da paz? Da paz no momento da guerra, da dificuldade. Alguém que tenha a possibilidade de ter paz, mesmo no meio da dificuldade e da guerra. Longanimidade. Longanimidade significa um ânimo que se alonga, a capacidade de alongar as coisas. Isso também é um fruto do Espírito. Próximo, bondade, fidelidade. A fidelidade como fruto do Espírito é algo extraordinário, porque hoje os contratos de fidelidade que existem entre as pessoas é algo que é vigiado por ambas as partes. Mas a fidelidade como fruto do Espírito é algo que brota dentro de você e você é fiel independente das circunstâncias. Independente se o outro não honra o seu contrato, não honra a sua parte, você é fiel. Não por causa de ninguém, mas por causa do fruto do Espírito que nasceu na sua própria vida. E mansidão. Mansidão é algo próprio do Espírito Santo. É alguém que enxerga as situações e trata de todas as formas de manter o fogo baixo em qualquer situação da sua existência. Esse fruto do Espírito é chamado de mansidão. E o último, domínio próprio. Domínio próprio é algo que não atinge a maioria das pessoas, que nos seus arroubos, nas suas vontades, eles lançam-se a decisões, lançam-se a palavras, lançam a circunstâncias que depois eles se arrependerão. Domínio próprio significa capacidade de dizer não quando todos os órgãos do nosso corpo estão querendo dizer sim. Esse também é um fruto do Espírito. Eu estimulo você a buscar a nossa apostila e ler, porque há uma panorâmica da operação do Espírito Santo de maneira muito ampla na nossa apostila, que não dá para ser colocada aqui na brevidade da nossa aula, que é apenas um breve relato da nossa matéria. Então eu estimulo você a ler a apostila de Paracletologia e aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.